Quando você vira mãe ou pai, descobre muitas coisas. A principal, sua vida nunca mais será a mesma. Rotina? Esquece. São tantas alegrias, sustos, dúvidas e mais alegrias. Tudo resumido naquela coisinha linda de pequenas mãos, olhos curiosos e sorriso cativante. Não é fácil deixar o dia a dia e entrar de cabeça no mundo deles. Mas sabe de uma coisa? Vale cada minuto. Crescer. Tudo sobre o universo infantil traduzido. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro encontro Crescer com a doutora Ana, um evento realizado pela revista Crescer, pela editora Globo, com patrocínio do Infagro, nosso parceiro que tornou esse evento possível. Sou a Paula Perim, sou diretora de um grupo de revistas aqui na editora, de 4 revistas, a Crescer é uma delas, trabalho na Crescer há 13 anos. Tenho 2 filhas, já grandes, de 16 e quase 15 anos, então já passei da fase da infância, estou tentando lidar com a adolescência agora, que é já um outro assunto, porque hoje o nosso assunto é o desenvolvimento mental das crianças. Neurônios, sinapses, neuroplasticidade, janelas de oportunidades. A gente vai ouvir algumas palavras que não fazem parte do vocabulário da gente, do dia a dia, mas que estão acontecendo dentro da cabeça lá do seu filho, nesse exato segundo, né? E como que o seu filho aprende, como ele se desenvolve? Será que a gente pode ajudar nesse desenvolvimento? O que a gente pode fazer para estimular e o que a gente não deve fazer, inclusive, né? Porque tem o bom e o ruim disso tudo. Para falar disso tudo e ainda responder às nossas inúmeras dúvidas, estaremos mais do que bem acompanhados pela doutora Ana Maria Escobar, que faz parte do Conselho Editorial da Crescer desde o ano passado, e que também responde todos os meses às perguntas dos leitores na revista. Se eu for ficar aqui apresentando todo o currículo da doutora Ana, a gente vai precisar de mais 1 hora, assim, mais ou menos, de evento. Então, resumidamente, a doutora Ana Maria de Ulloa Escobar é médica pediatra, formada pela Universidade de São Paulo, professora livre docente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora da disciplina de Pediatria Preventiva e Social do Departamento de Pediatria da mesma universidade. É médica-chefe do Centro de Referência Nacional para a Saúde da Criança, coordenadora de pesquisas sobre o desenvolvimento infantil, membro do Núcleo de Ciência pela Infância, em parceria com a Universidade de Harvard. Enfim, é um longo currículo. Além disso, ela é médica consultora da Crescer, como eu disse, e do programa Bem-Estar da TV Globo. Quero lembrá-los que o nosso encontro está sendo transmitido ao vivo pelo site crescer.com.br. Portanto, vale mandar uma mensagem para aquela amigo que não pôde estar aqui conosco hoje, para que eles possam participar com a gente também. Quem estiver em casa e quiser enviar as perguntas sobre o tema, depois da apresentação da doutora Ana, pode escrever para redaçãocrescer@gmail.com ou postar no mural da nossa página no Facebook, que é facebook.com/Revista Crescer. Era importante, mesmo para quem está aqui, que também vai poder fazer pergunta e entregar para as recepcionistas que vão estar nos corredores, colocar o nome e o nome do filho e a idade da criança também, quando vocês forem mandar as perguntas. Na entrada, vocês também receberam um aparelhinho, não receberam? Um aparelhinho com um monte de númerozinho. A gente vai usar só o número 1 e o 2 desse aparelhinho. Esse aparelhinho ele vai funcionar para a gente poder fazer com que todos vocês interajam com a doutora Ana e com as perguntas também que vão vir das pessoas de casa e aqui da plateia, né? Queria fazer um teste com vocês para essa pergunta. Vou fazer uma pergunta para vocês. O número 1 é para concordar, é para dizer que sim. O número 2, que não. A gente tem 20 segundos mais para votar e para sair a resposta ali no telão. Queria saber, as crianças de hoje são mais inteligentes do que as crianças de antigamente? Vocês acham que sim, apertam 1, acham que não, apertam 2, pode estar valendo. A gente tem 20 segundinhos para ter a resposta. Não precisa apertar o send, não, é só 1 ou 2. Acabando. Olha, quase unanimidade, né? A doutora Ana vai dizer se é isso mesmo e se faz algum sentido a gente achar que hoje é diferente, né, de antigamente. Bom, é isso. Está todo mundo pronto, já sabe usar o aparelhinho, é só 1 e o 2, não precisa apertar o send, como eu disse. As perguntas vocês vão mandar quando acabar, para a gente passar para a doutora Ana, depois na segunda parte. E agora eu queria receber ao palco a doutora Ana, nossa querida doutora Ana. Opa, vamos lá, obrigada. Opa!
Obrigada. Bom, pessoal, muito obrigada. Bom dia a todos. E queria dizer que é um enorme prazer poder estar aqui. Queria agradecer a todos a oportunidade de estar aqui e passar para vocês, né, alguns conceitos sobre esse tema que é tão importante que a gente vai ver, que é o desenvolvimento mental das crianças, tá? Então esse é um tema do dia a dia, é um tema que se estuda cada vez mais e por isso é importante a gente entender tudo que se passa no mundo científico a respeito desse assunto. Eu vou tentar traduzir para vocês tudo isso numa linguagem bem simples para a gente poder, na prática, ajudar nossas crianças, ajudar nossos filhos a se desenvolverem e serem inteligentes, tá certo? Então vamos lá. Do que consta essa aula que eu vou dar para vocês? Olha, primeiro eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona o cérebro da criança, tá? E isso é muito importante a gente entender os neurônios, essa palavra meio difícil que é a sinapse. Eu vou explicar um pouquinho isso para vocês, porque isso vai permitir que a gente entenda depois todo o desenvolvimento da criança. Sem isso, vai ser difícil a gente entender depois o que a gente tem que fazer, tá? Então, depois, em sequência, eu vou explicar para vocês quais são janelas de oportunidade. O que é isso? Em que momento que nós, pais, cuidadores, podemos atuar nas crianças para promover todo o crescimento e desenvolvimento delas, tá? Terceiro, aí a gente vai entender, então, todo o desenvolvimento neuro, psico e motor. Quais são as etapas mais importantes do desenvolvimento neuropsicomotor das crianças? E aí, vamos ver as conclusões a que nós vamos chegar. Vamos começar, então, falando um pouquinho do cérebro. O cérebro é essa máquina que a gente não entende ainda direito hoje como funciona, mas que sem isso a gente não vive. É a essência da vida, é o nosso cérebro. Se a gente for lá dentro do nosso cérebro e entender qual que é a celulinha básica do cérebro que é responsável por toda a nossa vida e a nossa existência, é o neurônio. É essa celulinha que está aqui, ó. E se a gente for enxergar esse neurônio, um desenhinho para entender como ele é, porque isso é importante para a gente entender depois o desenvolvimento, vejam como é simples. Olha, o neurônio aqui é a cabeça do neurônio, vamos dizer assim. E esses rabinhos aqui é porque com essa cabeça ele precisa se comunicar com outros. Então isso é como se fossem fios em que outros neurônios vão se ligar. E esse neurônio, ele tem um rabinho que se chama axônio, é a palavra científica, é um rabinho que esse rabinho vai virar um nervo que vai lá. Então eu penso, mexe seu dedo pelo rabinho do neurônio, o neurônio pensou, mandou, o rabinho vai lá e faz assim no meu dedo. Esse rabinho daqui, tudo se comunica também com vários outros. Então, todo o sistema neurológico é uma rede de comunicação impressionante entre uma célula e outra, transmitindo impulsos elétricos. Vamos entender como isso fica fácil. Quando esses dois rabinhos se encontram, tá? Eles não encostam, como um fio elétrico, não precisa encostar. A natureza é bonita, não fez eles encostarem. Eles chegam perto um do outro. E quando um chega perto do outro, libera um monte de substâncias químicas, são chamadas de neurotransmissores, e que vão transmitir a ordem que o cérebro deu. Esse encontro dos dois é o que a gente chama de, olha lá, aquela palavrinha difícil que eu falei, sinapse. É quando os dois rabinhos dos neurônios eles vão se encontrar e transmite aquela informação. Eu vou já juntar tudo isso no desenvolvimento para vocês entenderem. Aqui está uma sinapse. Eles não se encontram, os dois rabinhos, e liberam um monte de substâncias químicas que vão transmitir a ordem que o cérebro deu. Muito bom. Então, o nosso sistema nervoso, nossos neurônios, ele é lotado de neurônios e sinapses, uma ligando a outra, certo? Aí a gente pode fazer essa pergunta. Vocês acham que os bebês já nascem com todas essas sinapses, essas comunicações entre os neurônios prontinhas? Aí é que está a resposta, gente. Não. Os bebês não nascem. A gente nasce, os bebês nascem, e agora a gente vai começar a entender, porque eu expliquei tudo isso para vocês.
Os bebês nascem com aquele número de neurônios já pronto. Mas esses neurônios não estão se comunicando entre si. Então, desde pequenininho, uma das coisas que a gente precisa começar a entender e promover é a comunicação entre esses neurônios, tá? E essa comunicação entre os neurônios, aqui vem a outra palavra difícil, mas que agora vocês vão entender, se chama neuroplasticidade. Plasticidade é isso, é um neurônio que começa a se ligar e comunicar com o outro. Olha só que coisa interessante, pessoal, olha. Os bebês, no nascimento, tá aqui os neurônios, vocês estão vendo? Só que tem poucas comunicações entre eles, isso aqui é no nascimento. Um mês, olha só como eles já começam a se comunicar. Já vão estabelecendo as sinapses. 3 meses, olha como está o bebê, tá vendo? 1 ano e meio está assim, e 24 meses, uma intensa rede de comunicação. Essa rede de comunicação que vocês estão vendo, é o que a gente chama de neuroplasticidade. A palavra é difícil, mas dá claramente para entender. E olha só esse número. Vocês acreditam que os bebês são capazes de fazer 40 mil sinapses por segundo? Então, vocês podem imaginar como o cérebro do bebê está funcionando? E a gente pode estimular e ajudar esse processo que a gente vai chamar de neuroplasticidade. Então, isso é realmente muito importante. Então, aqui a gente pode agora pegar todo esse conhecimento científico que eu acabei de colocar para vocês e vamos fazer 3 perguntas importantes para nós, pais, cuidadores, entendermos tudo isso. Olha, primeiro, meu filho fica mais inteligente se eu promovo essa neuroplasticidade, se eu promovo essa ligação entre os neurônios? Segunda, tá bom, eu respondo que sim. E aí, como é que eu vou promover isso? O que eu, pai, mãe, cuidador, posso fazer para promover essa ligação dos neurônios no bebê? 40 mil por segundo, né? Existem janelas de oportunidade. O que são essas janelas de oportunidade? Seriam aqueles momentos críticos em que a gente fala, agora dá para fazer alguma coisa. Esse é o momento. Então é isso que a gente vai ver daqui para frente. Vamos lá. Primeira coisa, respondendo então, meu filho fica mais inteligente? Sim. E é isso que eu vou ensinar a vocês, exatamente como a gente pode fazer, e especialmente quais são essas janelas de oportunidade. Vamos ver então, quais são as principais janelas de oportunidade. Primeira janela de oportunidade, gente, importantíssimo. Alimentação adequada nos primeiros meses de vida. Na verdade, nos primeiros anos de vida, mas especialmente nos primeiros meses de vida. Por que uma alimentação adequada? E vocês podem se perguntar como que uma alimentação adequada vai promover essa ligação dos neurônios. Agora vem outro conhecimento científico importante, outra palavrinha difícil, mas que vocês vão entender, eu vou passar para vocês, que essa palavra é chamada mielinização dos neurônios. Então a gente pode fazer a pergunta, então o que é essa mielinização dos neurônios? A gente já entendeu que eles têm que se ligar. E que isso se chama neuroplasticidade. Eles têm que fazer sinapses, se ligar. Mas o que é mielinização? Essa outra palavra difícil. Vamos entender. Voltamos ao nosso neurônio, que está nos ensinando muita coisa. Aqui. Falei para vocês que o neurônio tem a sua cabecinha e tem esse rabinho, que é por onde vai o axônio, por onde o impulso vai se transmitir. Reparem uma coisa interessante. Vocês estão vendo que nesse rabinho, no axônio, a gente tem essas partes verdinhas aqui, olha. Isso aqui, vocês sabem o que é isso? Isso aqui são como se fossem almofadinhas de gordura. Almofadinhas de gordura. Isso é o que a gente chama de mielinização. Vamos entender melhor um pouquinho. Olha, quando o bebê nasce, a criança nasce, você tem um axônio, mas na hora em que ele começa a comer, tomar o leite materno, ele começa a formar essa bainha de gordura, essa gordurinha em volta do axônio. Então ela vai formando. Essa gordura ela vai envolvendo o axônio. Vou voltar aqui para vocês verem. Olha, ela envolve, para um pouquinho, envolve, para um pouquinho, envolve, para um pouquinho.
Ela vai de pouquinho em pouquinho. Isso é importante, gente, muito importante. Então, isso aqui se chama mielinização. Mielinização, então, nada mais é do que uma camada de gordura em volta destes pedacinhos do axônio. Estão vendo como vocês já estão entendendo termos mais difíceis? Muito bom. Final, como é que fica? Prontinho, fica assim, o axônio aqui e esse monte de gordurinha aqui em volta. Agora, o mais importante para vocês entenderem. Vamos lá. Por que tem que ter essa gordurinha em volta? Vamos entender? Olha só, eu falei para vocês que o impulso nervoso anda como uma eletricidade no fio elétrico, não é? Ele vai andando e tem que andar no axônio. Falei para vocês, eu penso, vai lá nos meus nervinhos do axônio e eu consigo mexer meu dedo quando eu faço assim. Muito bom. Por que isso é importante? Olha, aqui está o axônio, olha. Tá vendo? Olha, aqui está o axônio, aqui está ele maiorzinho, o impulso nervoso passando. Presta atenção e olha que interessante. Se eu tenho uma gordurinha aqui, ó, tá vendo? O impulso elétrico, ele anda numa velocidade de 400 km por hora. Imagina que eu pensei, mexe a mão, veio a 400 km por hora. Sabe o que é isso? Olha a natureza como é bonita. Isso é importante? Lógico. Vocês já encostaram a mão no negócio quente? Já encostaram, não encostaram? O que a gente faz? Antes de pensar, a gente tira a mão, não tira a mão? Essa é uma defesa que a gente tem. Um impulso tem que ser rápido. Então, ele tem que andar todas as ordens do cérebro como um canguru. Isso aqui exemplificando um canguru. Ele vai pulando. Quando você tem a gordurinha, ele pula. Agora, se a gente não tem a gordurinha, gente, se a gente não tem a gordurinha, o impulso ele vai andando devagar. Isso aqui exemplificando como um caracol. Olha isso, a 4 km por hora. Então, para vocês terem uma ideia de como é importante esta bainha de gordura, que a gente vai formando, as crianças pequenas vão formando, a gente brinca e fala, está encapando os neurônios desta gordurinha. Agora vamos ver, que gordurinha é essa? Antes disso. Então, como eu falei, o aleitamento materno é super importante, porque o aleitamento materno ele vai garantir essa gordurinha e eu já vou explicar para vocês direitinho. O aleitamento materno e algumas fórmulas infantis que contêm essa gordurinha que eu já vou explicar para vocês. Então agora vamos parar um minuto e responder aqui. Vocês amamentaram exclusivamente até os 6 meses? Quem amamentou, aperta o 1. Quem não amamentou, aperta o 2. 20 segundos. Tá fácil. Já foi 12. Deu? Vamos ver o resultado. Opa! Nossa, tá bom. Olha lá, hein? Exclusivamente até os 6 meses, gente, 58,5%, tá? Olha, parabéns a todas, viu? Para vocês terem uma ideia, a média nacional de amamentação está em torno de 3 meses exclusivo, tá? E, incrivelmente, em camadas socioeconômicas menos favorecidas, está até menos que isso, um pouquinho. 2 meses por aí. Então, parabéns. Muito bom. Vamos seguir, então. Certo? Já vimos o resultado, certo? Então, agora a gente vai falar da primeira janela de oportunidade. Eu expliquei a gordurinha para vocês. Vamos ver agora onde que tem essa gordurinha. E é por isso que esta alimentação é a nossa primeira janela de oportunidade. Então, vamos pensar. A gente já viu como o desenvolvimento neurológico da criança vai acontecendo, a importância das sinapses, da neuroplasticidade e da gordurinha no axônio. E falei para vocês que essa gordurinha, tá certo? É fundamental para o desenvolvimento. Então, e onde tem essa gordurinha? Agora vem outro nome difícil, mas 3 letrinhas substituem. Essa gordurinha, ela é composta basicamente por isso aqui, olha. É o DHA e o ARA, tá? É o ácido esqueçam o nome longo. Vamos lembrar só da sigla que é melhor. É o DHA e o ARA. O leite materno é muito rico em DHA e ARA. Sem dúvida nenhuma, o aleitamento materno é a melhor alimentação para os bebês, principalmente bebês pequenininhos, até 6 meses de idade, sem a menor dúvida. Porque o leite materno ele é riquíssimo.
riquíssimo em DHA e ARA. E a alimentação normal da gente não tem muito DHA e ARA. Ele tem em peixes como salmão, por exemplo. A gente não vai dar salmão para o bebê pequenininho. Mesmo assim, precisava dar muito salmão. Então, o leite materno, ele contém o DHA e ARA. E algumas fórmulas infantis também têm DHA e ARA. Então, por isso é que criança pequenininha, bebê, não deve tomar leite normal, de vaca. Tem que tomar a fórmula infantil que contém o DHA e ARA, que é importantíssimo para, agora vou usar a palavra difícil, mielinização, que é a formação da gordurinha que vai transmitir o impulso nervoso na velocidade que o desenvolvimento infantil merece. Tá? Então, a primeira janela de oportunidade é garantir uma alimentação saudável nos primeiros meses de vida que contenham DHA e ARA. Leite materno mais importante, mas se não puder o leite materno, fórmulas infantis que contenham DHA e ARA. E isso é muito importante também, gente, para o resto do período de desenvolvimento, que vai, na verdade, até 5 anos. Então, depois dessa fase de amamentação que a criança saiu, vai continuar no peito, a criança vai continuar, com leite, a criança está por volta de 1 ano, 2 anos de idade, é importante a gente ter, então, compostos lácteos que contenham DHA e ARA. É fundamental na primeira infância, até 5 anos, para o desenvolvimento neurológico da criança. Então, essa é a primeira janela de oportunidade que a gente tem para atuar no desenvolvimento das crianças. Muito bom. Então, está aqui o leite materno e uma alimentação saudável que contenha DHA e ARA. Muito bom. Qual que é a segunda janela de oportunidade? Segunda janela de oportunidade é o primeiro ano de vida. A gente garante nesse período, o primeiro ano de vida é um período de altíssima neuroplasticidade. Então, a gente tem que garantir estímulos. E vocês sabem que ganhou o prêmio Nobel quem falou que os estímulos, principalmente afetivos, promovem a ligação dos neurônios, promovem a neuroplasticidade. Estímulos afetivos que a criança recebe no primeiro ano de vida. Vamos ver isso aqui um pouquinho. Como eu posso, então, promover estímulos no bebê? Vamos lá. Para promover estímulos no bebê e na criança, a gente tem que entender o desenvolvimento. Porque não adianta pegar um bebê com 3 meses e falar, anda, 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 anda. Ele não vai conseguir andar. Então, vamos entender como é que é o desenvolvimento para a gente dar o estímulo certo, na hora certa, para não ficar super estimulando aquela criança. Então, olha como é importante isso que eu vou colocar aqui para vocês. Olha, esse gráfico mostra, olha, até aqui é intraútero, aqui a criança nasceu. Então, se a gente observar aqui, olha, tá vendo? Os sentidos, olha, a criança já nasce e são absolutamente estimulados, principalmente nos primeiros meses de vida. Em sequência, vem a linguagem. Olha como a linguagem, a criança nasce, é muito importante. E aqui, em torno dos 9 meses, 10 meses, até 1 ano, isso aqui ela vai aprendendo. Não é que ela deixa de falar depois, mas ela adquiriu um conhecimento. E aqui são as funções cognitivas maiores. Ela vai aprendendo funções mais elaboradas, inclusive o desenvolvimento motor. Mas esse gráfico é para mostrar para vocês a importância do primeiro ano de vida no desenvolvimento da criança. O que eu quero dizer? Olha a quantidade de aprendizado em todos os setores do desenvolvimento que acontecem no primeiro ano de vida. Então, a gente tem que garantir para essa criança estímulos afetivos. Isso é muito importante. O que é estímulo afetivo? Contato físico com a criança, com o bebê. Conversar, cantar, ficar com a criança, ter aquele contato físico importante. Aconchegar é a palavra que eu acho que resume muito. E também deixar a criança chorar. Porque tem muita gente que fala, não deixa o meu filho chorar. Errado. O choro, aquela adrenalina pouquinha, daquele pouco choro, não vai deixar chorando 1 ano, 1 mês, um dia, não. Mas aquele pouco choro que a criança tem, na hora que ela tem uma necessidade, libera um pouquinho de adrenalina e essa adrenalina também promove a neuroplasticidade. Então, sim, a gente pode estimular bebê afetivamente. Além disso, a gente, claro, pode estimular com sons.
colocar um mobile colorido, sons e cores. Vocês sabem que as crianças gostam muito de cores que contrastam. Então aqui o preto, branco, vermelho, cores que chamam muita atenção. Essas são as cores muito importantes para crianças pequenas. Então assim a gente pode estimular os bebês, tá? Agora, vamos estimular também a parte motora. Para isso, a gente tem que saber fazer o estímulo certo na hora certa. Então vamos entender o desenvolvimento como sendo crânio-caudal. Começa aqui, termina aqui. Vamos entender, olha só que fácil, gente. 3 meses a criança tem que estar firmando a cabeça, tá? Aí vai descendo a capacidade dela. Ó, 5 meses, 4 meses ela começa a ficar assim, a se virar, começa a se virar sozinha. 7 meses é que ela senta sozinha. Consegue sentar sozinha com 7 meses. Não adianta querer botar a criança para sentar sozinha, sem apoio, antes disso. 7 meses senta sozinho, 9 meses engatinha, 1 ano anda, tá? Respeitando essas etapas, é exatamente isso que a gente deve fazer. Olha só, pais e cuidadores, a gente tem que respeitar cada etapa e promover o desenvolvimento em cada etapa específica. Gente, não se preocupem em antecipar etapas. Não queiram que as crianças andem com 9 meses. Isso não quer dizer nada. A criança está preparada neurologicamente para andar com 1 ano. Então, até 3 meses, essa é uma posição excelente para ela firmar a cabeça. Aqui, 5 meses, a gente pode colocar ela sentadinha com apoio. Isso ajuda bastante a firmar aqui a região da cintura. 7 meses, ela vai brincar sentadinha, assim. Isso é uma posição legal. 8 meses, a gente já deixa ela brincar no chão, né? Para estimular a criança a engatinhar, tá certo? 9 meses engatinha. E a partir de 1 ano, a criança deve estar andando sozinha. Então, é esse estímulo que a gente pode dar, afetivo nos bebês e respeitando as etapas do desenvolvimento motor. Terceira e última janela de oportunidade, tá? Há várias outras, essas são as mais importantes, mas a terceira janela de oportunidade é muito importante, pessoal. O que é? É o setor da linguagem. Cada vez se estuda mais que a aquisição da linguagem é fundamental para a gente desenvolver as crianças. Então, a linguagem é muito importante e a gente tem que entender a linguagem das crianças. Olha aqui, o choro é a primeira forma de expressão da linguagem, é a forma de expressão da linguagem do bebê. E os pais de primeira viagem mesmo, depois de 1 semana, tem trabalhos mostrando isso, já sabem, esse é choro de fome, esse é choro de dor, esse é choro de cólica. Já sabem até o choro da criança do que é, não é verdade isso? Então, e aí a gente já está entendendo a linguagem da criança através do choro. Depois do primeiro mês, é normal ela ficar, assim no bercinho, não sei imitar muito bem, mas é assim. Com 6 meses, formam assim, ba, da, ga, assim. 1 ano, já tem a comunicação que é verbal e não verbal. Perto de 1 ano, a criança, assim, ela não consegue falar muitas vezes, mas ela consegue se fazer entender e ela entende o que a gente quer dizer. Cadê o papai? Cadê a mamãe? Ela olha para o lado, ela entendeu o que a gente quer dizer. 1 ano e meio, ela já está falando pelo menos papá, dadá, mamã, e após 2 anos ela já está formando frases. Isso é muito importante. E o que nós, cuidadores, podemos fazer, e pais, para estimular a linguagem, claro, respeitando as etapas do desenvolvimento? Conversar com a criança, ler, contar história, estimular, gente, o pensamento mágico. Na hora que a gente conta a história do super-homem, na hora que a gente conta a história do Batman, a gente está estimulando o pensamento mágico. E isso é das coisas mais importantes que a gente pode fazer. E aí vem 2 perguntas dentro desse mundo do desenvolvimento que eu acho importante colocar para vocês, porque há muita dúvida a respeito disso. Dentro dessas janelas de oportunidade, mesmo assim, posso dar limites para as crianças? Posso dizer o não? Ou não vai atrapalhar? Tem muita gente que fala não pode dizer não para a criança. Errado, pessoal. O limite e falar não é fundamental para a criança. A criança tem que ouvir não, ela tem que entender o limite dela e na hora que a gente fala não, ela vai procurar outro caminho. Isso significa outra sinapse que ela vai fazer. Então, para as coisas normais, tudo bem, a gente deixa, mas quando é não, é não. Saibam falar não para os filhos de vocês. É uma das coisas mais importantes que, como pediatra, eu posso passar para vocês, pais, porque isso é fundamental também para o crescimento e desenvolvimento. E
Tem alguma coisa que eu posso fazer em todas as etapas do desenvolvimento? Né? O falar não é importante, em todas as etapas. E o que eu posso fazer para promover em todas as etapas do desenvolvimento? Eu diria para vocês, nos meus 30 anos de profissão, uma coisa. Gente, deixa as crianças brincarem. Brincar é das coisas mais importantes para o mundo infantil. O brincar estimula o pensamento mágico, estimula a imaginação, e eu não tenho a menor dúvida que o que vai diferenciar uma criança no futuro não é quantas línguas ela sabe, não é nada disso. Se ela fala inglês, chinês, francês, é a capacidade que ela vai ter de imaginar e arrumar soluções para os problemas que aparecerem na vida. Não só no trabalho, mas na vida. Então, brincar, eu acho fundamental a gente estimular em todas as etapas a brincadeira das crianças. E resumindo um pouco isso, eu vou mostrar para vocês um filme, que é um filme do Super Cérebro, que resume um pouquinho como é importante a primeira infância. Esse filme foi feito pela Universidade de Harvard, a gente trabalha junto, tem um núcleo de ciência pelo desenvolvimento, está traduzido em português, e eu acho que ele resume bem um pouquinho o que a gente falou até agora. Por favor. Se você pudesse fazer algo para diminuir a criminalidade, melhorar a qualidade da educação e da saúde, elevar a renda das famílias e aumentar a qualidade de vida na sua região, por onde começaria? A ciência nos diz que podemos encontrar a resposta para essa pergunta na primeira infância, quando a arquitetura do cérebro começa a se formar. A arquitetura do cérebro tem início nos primeiros anos de vida e continua ao longo do tempo, moldada pelas experiências vividas. As experiências mais marcantes vêm dos relacionamentos que envolvem a criança: pais, parentes e cuidadores em geral. Mas problemas graves enfrentados logo no início da vida podem interromper o desenvolvimento saudável do cérebro. E na medida em que se fica mais velho, é muito mais difícil modificar a arquitetura do cérebro e também o comportamento. Ou seja, o que acontece na infância deixa marcas para toda a vida. Agora imagine que você pode fazer algo para melhorar o desenvolvimento das crianças e aumentar a qualidade de vida dessa comunidade. Quando e onde essa ação teria maior impacto? A relação entre as políticas públicas, o acolhimento maternal e a arquitetura do cérebro fica muito mais clara quando vemos como os acontecimentos, a família e o ambiente da comunidade afetam o desenvolvimento da criança. Por exemplo, digamos que o governo queira fazer da sua comunidade um lugar mais seguro, ou melhorar o aprendizado das crianças, ou diminuir os gastos com doenças crônicas. Uma criança que cresce em um ambiente assim, provavelmente vai sofrer menos estresse e vai ter mais oportunidades de aprendizado. Isso leva a uma arquitetura cerebral mais sólida e a uma estrutura mais apta a superar as dificuldades. Isso prepara a criança para ter sucesso na alfabetização e desenvolver outras habilidades no começo da vida. E, posteriormente, leva a um melhor aproveitamento das aulas e à redução da evasão escolar. Experiências positivas na primeira infância também podem diminuir a ocorrência de obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Aumentar os níveis de educação e saúde pode ter efeitos positivos para toda a sociedade. Redução da criminalidade, aumento da renda e elevação da arrecadação de impostos. Políticas públicas têm impacto sobre as pessoas e as comunidades. Isso quer dizer que fazer escolhas apropriadas que promovam o desenvolvimento saudável do cérebro na infância pode afetar a saúde, o comportamento e o aprendizado por toda a nossa vida. Exatamente aí, né, pessoal? Então, vocês vejam como a primeira infância é fundamental para determinar tudo isso que a gente chama de arquitetura cerebral, que é a neuroplasticidade. Então, hoje vocês aprenderam vários temas importantes, como arquitetura cerebral, neuroplasticidade, mielinização, a importância da gordurinha na mielinização, que é o DHA e o ARA, alimentação apropriada. E aqui, então, para terminar, a gente tem um resumo. Olha, o desenvolvimento infantil, ele conta com toda essa estrutura de apoio, leite materno e alimentação adequada, especificamente com DHA e ARA, nos primeiros anos de vida, né, fórmulas infantis ou compostos lácteos que contenham DHA e ARA, estímulos afetivos, motores, respeitando cada etapa do desenvolvimento da criança, a aquisição da linguagem, e aqui a gente tem muito que pode fazer, brincar e estimular a imaginação das crianças.
Então, resumindo, era exatamente isso que eu queria colocar para vocês. Agradeço a atenção e, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui podendo transmitir um pouquinho desse conhecimento para vocês. Obrigada, doutora Ana. Foi uma delícia ouvir. Obrigada. Com toda essa tranquilidade, um assunto que é tão complicado, né? Não é? Explicando com essa calma toda, parece muito simples. Mas é simples. É simples. É lindo, né? Eu acho mais do que tudo muito bonito de ver como tudo funciona. Bom, a gente vai ter agora aquele momento para fazer as perguntas. Vocês podem escrever as perguntas no bloquinho que a gente deu para vocês, entregar para as recepcionistas. Quem está em casa também pode mandar as perguntas para o e-mail. Desculpa, que eu não decorei. redaçãocrescer@gmail.com ou escrever no mural do Facebook da gente, é facebook.com/revista Crescer. Para me ajudar a fazer as perguntas, eu queria convidar ao palco a jornalista Daniela Toffoli, que é diretora de redação da Crescer, do site Crescer também. Ela é mãe da Helena, uma lindinha de 4 anos. Ela tem um enteado, que é o Eduardo, de 11. Então, peço para vocês mandarem as perguntas. A gente recebeu já algumas nesse período, enquanto ela fazia a apresentação, a doutora Ana, por e-mail. Então, a gente já vai começar com elas, tá bom? Você já tem pergunta aí, né, Dani? Pronto. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Ana. Bom dia, Paula. Doutora Ana, enquanto a senhora explicava aqui para a gente um pouquinho sobre o desenvolvimento mental das crianças, muitos pais e mães estão assistindo em casa pelo nosso site e já começaram a mandar as perguntas. Vamos começar aqui pela da Joana Miranda, que mandou uma pergunta por e-mail. Ela é mãe da Maia, de 11 meses, e quer saber o seguinte: existe alguma diferença entre o desenvolvimento mental dos meninos e das meninas? Isso é comprovado ou varia de acordo com a criança, dependendo da estimulação? Tá. Então, olha, é o seguinte, o desenvolvimento neurológico, ele é igual, independentemente do sexo. Claro que meninos e meninas têm algumas áreas do cérebro que geneticamente dão a capacidade um pouquinho mais de para um, por exemplo, vou colocar em exemplo, os meninos muitas vezes têm uma capacidade de desenvolvimento motor um pouquinho mais rápido que as meninas. Em compensação, as meninas têm, obviamente, o setor linguagem um pouquinho mais desenvolvido. As meninas geralmente começam a falar antes, não param nunca mais. Mas é mais ou menos por aí. Então, existem, assim, pequenas diferenças, gente, mas que depende muito da genética. E no cômputo geral, né, a gente vê os adultos, né, como é que nós ficamos, assim. Os homens têm uma noção de espaço um pouquinho melhor, as mulheres têm uma sensação de sentimentos e de emoção também um pouquinho mais exacerbado. Isso aqui nos torna diferentes, graças a Deus até. Mas no cômputo geral, o desenvolvimento neurológico nessas etapas e essas janelas de oportunidade que eu coloquei são iguaizinhas para meninos e meninas. O estímulo do desenvolvimento não tem diferença. Agora a gente tem uma da Alessandra Gomes, que diz o seguinte: tenho uma filha de 8 meses e ela ainda não consegue engatinhar. Quando eu a coloco na cama, ela pega os objetos que estão um pouco mais longe, mas ela vai rolando, estica os bracinhos e pega. Quando a coloco no chão, com o tapete emborrachado, ela fica com medo de pegar os objetos. Ela nunca caiu no chão e nunca machucou. Gostaria de saber se isso é normal. Exatamente o que a gente estava colocando. Para a gente estimular o desenvolvimento, pessoal, a gente tem que entender as etapas do desenvolvimento. Então, vejam, lembra que eu falei? 3 meses firma a cabeça, 7 meses senta sozinha, 9 meses engatinha, 1 ano anda. Ela está com 8 meses. 8 meses ela não consegue ainda engatinhar, tadinha. Então, não queira, a gente pode estimular, mas não forçar. Ao contrário, se a gente começa a forçar a criança a fazer alguma coisa para a qual ela ainda não tem habilidade de fazer, isso pode gerar algum tipo de trauma, algum tipo de sensação nela de frustração. Isso realmente não é muito bom. Então, a gente tem que entender que, mais ou menos, as crianças, por exemplo, engatinham por volta de 9 meses. Tem alguns que, tá bom, podem engatinhar um pouco antes, outros vão engatinhar um pouco depois. Enfim, tudo isso são habilidades que a gente vai adquirindo e mudanças, assim, alterações, desculpa, que são normais. Agora, no caso dela, 8 meses não está engatinhando, é totalmente normal. Ela não tem que se estressar, eu tenho certeza que ela vai engatinhar normalmente depois de 9 meses.
As pessoas acabam comparando muito, né, doutora Ana? E ficam Exatamente aflitas de ver que o filho da amiga ainda já está andando e o seu filho não, né? Cada um tem seu... Você tocou num ponto fundamental, gente. Nós somos geneticamente diferentes. Eu falo isso para todo mundo. Olha, todo mundo tem 2 olhos, um nariz e uma boca, não é? Está tudo no mesmo lugar no rosto. Mas não existe um rosto igual ao outro. Não existe, gente, um desenvolvimento exatamente igual ao outro. Tá? Não existe uma criança igual à outra. Geneticamente, nós somos diferentes. Então, se tem um que está demorando um pouquinho mais para engatinhar, bom, a gente tem que ver. Está conseguindo ficar assim, já fazendo um esforço, está tentando? Vamos com calma. A gente não deve apressar etapas e nem forçar a criança. Vejam, estimular é diferente de forçar. Estimular positivamente é uma coisa, forçar é outra coisa. Tá certo. Olha, doutora Ana, tem uma pergunta da Malu, que é mãe do Gael, que tem 3 anos. Ela quer saber qual é o problema das pessoas rotularem uma criança para o desenvolvimento mental. Por exemplo, dizer que ela é muito brava, que ela é muito tímida, ou que ela não consegue fazer uma coisa, enfim. O quanto a essa repetição, eu acho que é isso que ela quer entender, né? Rotular no sentido de falar, ela é assim, né? É a pior coisa que a gente pode fazer é rotular, porque rotular significa limitar. Na hora que você rotula alguém, ou você rotula uma criança, principalmente, você está limitando a criança àquele rótulo. Isso é péssimo, péssimo. Até para nós é péssimo, porque isso impede que a gente tenha liberdade de ser outra coisa, a não ser aquilo que está no rótulo. E isso para uma criança, na hora que ela se sente assim, e a opinião dos pais é fundamental para ela, mas na hora que ela se acha isso, ela acaba se tornando incapaz de pensar que ela pode ser outra coisa. Então, isso é limitar muito a capacidade da criança de evoluir. É a pior coisa que a gente pode fazer é rotular alguma criança, é deixar de dar a ela a oportunidade de ser várias coisas diferentes e até melhores. Doutora Ana, a gente tem aqui outro assunto que as mães e os pais adoram falar, que é sobre hiperatividade. Opa! Um assunto que sempre está na moda. Vanessa Faustina, mãe do Henrique, de 1 ano e 3 meses, e conta o seguinte pra gente. Se já existe histórico na família de criança hiperativa, em que momento é possível fazer uma avaliação? E já dá para ter um tratamento para evitar o uso futuro de medicamentos? Isso é uma pergunta que todo mundo quer sempre saber, né? Quer sempre fazer. Eu quero evitar. Não dá para a gente evitar sem saber o que vai ser, o que vai acontecer ali na frente em relação à hiperatividade. A hiperatividade é um assunto, gente, que tem sido extensamente estudado, cada vez mais estudado, e na medida em que a gente consegue entender mais do ponto de vista científico, a gente consegue diagnosticar mais. Mas a gente não pode cair no erro de super diagnosticar crianças com hiperatividade. Crianças, normalmente, elas são ativas, elas são muito ativas e elas têm que ser ativas. As crianças têm que explorar o mundo, as crianças têm que andar, têm que brincar, têm que correr, têm que fazer tudo isso, porque toda essa busca pela atividade é uma forma de busca pela vida, é uma forma de busca para encontrar tudo que o mundo está oferecendo à criança, especialmente nessa idade de 1 ano e 3 meses, que é a idade dela. Eu diria para vocês que, assim, até 1 aninho, a criança é muito ligada à mãe, é muito ligada ao pai, ela não consegue se locomover. A partir do momento em que ela engatinha, essa criança, ela começa a descobrir o mundo que está à volta dela. E quando ela consegue andar, essa descoberta se torna muito maior. Por isso que criança, depois de 1 ano, a gente tem que ter muito cuidado com o acidente doméstico. Porque a criança que vai em tudo quanto é canto da casa, vai botar a mão no forno, vai puxar a panela, ela tem uma curiosidade pelo ambiente muito grande que a move a várias descobertas. Então, realmente, isso é muito importante. Isso não significa que essa criança é hiperativa. Tá? O diagnóstico de hiperatividade ele é feito bem depois. Ele é feito geralmente a partir de 7 anos, a partir de 9 anos. Atualmente até estão querendo colocar mais para frente o diagnóstico de hiperatividade, que geralmente pode vir associado a déficit de atenção. E essa é uma situação para a qual há tratamento e não há um tratamento, há vários tipos de tratamento. Essa é uma condição que tem uma origem genética, então, se a criança tem isso, não há como evitar.
O que eu acho é que nessa fase de 1 ano e 3 meses, a gente tem que deixar a criança explorar um ambiente, mas naturalmente com toda a segurança do mundo. Sem tolir, mas simplesmente dar segurança para que não ocorram acidentes. Certo. Olha, tem um pai que não falou o nome dele. Ele colocou Eu Papai. É um perfil do Instagram, que ele comentou no Instagram. Ele queria saber, como pai, se através do apoio psicológico à mãe, como ele pode colaborar para o desenvolvimento mental da criança. A mulher dele está grávida, ele ainda não sabe o nome. Ele quer, na verdade, assim, durante a gravidez, aproveitando a pergunta dele, que eu queria saber, assim, durante a gravidez, de que maneira também acontece um começo desse desenvolvimento? Para a mulher é importante um apoio? Sim. Falar um pouco desse momento da gravidez, para um pai aqui preocupado. Achei o máximo que ele se definiu como eu, papai, né? Ele está grávido. Exatamente. Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer para os futuros papais é estarem grávidos junto, né? Esse momento dos dois, é um momento de gestão do filho dos dois. E sim, o desenvolvimento começa intraútero, né? Todo o desenvolvimento dos órgãos e do cérebro começa intraútero. A gente nasce com o cérebro prontinho, os neurônios lá, como eu falei para vocês, falta fazer as ligações. Mas todo esse desenvolvimento de todos os órgãos intraútero é muito importante. Eu diria para vocês, mostrei para vocês, que depois do nascimento, né, essa neuroplasticidade que vai acontecendo é fundamental. Mas, no período fetal, a plasticidade, e aí entendam por isso, crescimento e proliferação celular de todos os órgãos é importantíssima. E é um momento, intraútero, de maior plasticidade do ser humano. É onde a gente mais produz células para formar órgãos e todos os nossos sistemas. Então, esse momento da gestação, esse momento é de ouro para a futura mãe. Por isso é que ela tem que ter uma alimentação saudável, por isso é que ela tem que se preparar para isso. Se possível, ela vai ficar grávida, ela quer ficar grávida. O fato dela ter um preparo alimentar antes é muito importante. É muito importante ela ter cuidados com a saúde, não fumar, enfim, praticar exercícios apropriados para a gestação, para o momento da gestação em que ela está. Então é um momento de ouro, porque é um momento de toda essa plasticidade. A figura do pai é absolutamente fundamental nesse período, porque o corpo da mulher está mudando, ela está se sentindo gorda, ela está se sentindo feia, ela está enjoada, ela vomita o dia inteiro, ela começa a andar torta, está com aquele barrigão, né? Então, o pai está ao lado, dando todo o apoio afetivo, inclusive. Gente, é fundamental. Como você está linda, como você está bonita, nosso filho. É um momento mágico, é um momento dos dois. E depois que nasce o neném, a figura do pai é absolutamente fundamental. Eu tenho cada vez mais certeza disso. Maravilha. A gente tem aqui a próxima pergunta, é sobre literatura, e a gente queria aproveitar para fazer mais uma enquete com vocês, da plateia. Então, a pergunta agora é a seguinte: quem todos os dias lê ou conta uma história para os filhos? Quem fizer isso, aperta o número 1, que é o sim. Quem não, o número 2. Então, vamos lá, os 20 segundos. Dani, você quer que eu responda mais rápido ou está indo bem? Está indo bem? Oi? Vamos ver o resultado aqui. 27%, então lê todos os dias, que é bastante, contando que é todo dia, né? E 72% deve ler algumas vezes por semana, imagino, espero. Peraí, deixa eu entender, como é que é? Quem lê todo dia? 27% lê todos os dias. Quantos? 27%. Tá. 72,7% não lê todos os dias, mas a gente imagina e espera que lê algumas vezes por semana. E a pergunta, que é da Vanessa Faustino, feita por e-mail, ela é mãe do Henrique, de 1 ano e 3 meses. Ela diz o seguinte: meu filho é agitado e impaciente. Sempre tentei ler livros, mas ele não tem paciência de esperar o fim. Ele pede para ler, mas logo quer mudar de brincadeira. Como estimular a fala em atividades mais agitadas? Sempre dá um jeito. Crianças assim são muito
interessantes, né? Porque eles querem aquilo, são crianças intensas, né? Então, às vezes, depende da forma como ela lê ou do livro que ela pega para ler. Às vezes é melhor ela contar uma história, né? Vocês vejam que eu tenho mania muito de falar, eu sou italiana com a mão assim, né? Mas isso funciona muito para esse tipo de criança. A gente tem que meio que hipnotizar a criança com o falar. Às vezes você fica lendo, fica uma coisa monótona, realmente essas crianças dispersam. E aí a leitura passa a ser até uma coisa meio entediante para ela. Mas na hora que você começar a contar uma história, falar, olha, o super-homem fez isso, pegou um foguete, levantou, e uma história geralmente de ação, a gente consegue captar a atenção dessas crianças. Não por um longo período, mas por um curto período. Mas isso já é suficiente. Isso já é suficiente porque isso já estimula muito a imaginação. E existem, claro, brinquedos que a gente pode utilizar para contar histórias. Às vezes essas crianças funcionam muito. Em vez de você pegar um livro e contar, você pega o brinquedo e vai contando a história. Pega o carrinho e aí fez assim, o Batman andou para cá, para lá, enfim. Há vários jeitos da gente conseguir fazer isso. É por isso que eu falo que a imaginação, não só das crianças, mas dos adultos, é também muito importante em todas as idades. Tá certo. Olha, tem uma pergunta aqui que a pessoa não se identificou, mas eu acho que é comum a muita gente. Ela fala que tem um filho de 9 anos, um bebê de 1 ano e 6 meses, que ela nem precisa dizer o quanto ela estimula ele o dia inteiro, então ele é super estimulado e tal. Só que quando chega na hora de dormir, ele não quer desligar, ele continua a 1000 por hora. E aí ele chora muito para dormir, não quer dormir. Como é que faz, né? Porque a gente está falando de estímulo, né? Mas chega uma hora que tem que parar, né? Tem, gente, tem uma hora que tem que parar. É o que eu falo, nem aqui, nem ali, né? Nem 8, nem 80. Estimular é bom, é importante, mas a gente tem que parar um momento. Eu falo que nem comer uma bomba de chocolate. Brigadeiro é uma delícia, mas você ficar comendo, papuça. Então, a mesma coisa vale para os estímulos das crianças. Então, a gente tem que estimular na hora certa, no momento certo, mas também tem que dar para eles um momento de paz e de tranquilidade, assim, uma hora que eles têm que dar uma paradinha ao longo do dia. Agora, para crianças assim, é fundamental 2 horas antes do horário de ir para a cama, já começar a fazer brincadeiras mais devagar, mais lentinhas, contar uma história, nada de agitação, nada de grito, nada de correria. Então, assim, 2 horas mais ou menos antes do horário da criança dormir, a casa, não é só a mãe ou o pai, a casa já tem que começar a relaxar e já entrar no ritmo do sono. A gente tem aqui 2 perguntas sobre a amamentação. Vou aproveitar então. A primeira foi enviada pela Vanessa Vicino, mãe da Maria Eduarda, de 7 meses. Ela diz o seguinte: o leite materno é o alimento mais rico, mas como posso dar ao meu filho os nutrientes necessários se eu não conseguir amamentar? E a segunda é da Giovana Tiziani. Ela é mãe do Inácio, de 8 meses, e diz que as crianças que tomam leite de soja não consomem o DHA e ARA necessários. Ela quer saber se isso é verdade ou não. E conta que o filho dela é alérgico à proteína do leite de vaca. Então, como que ela faz para garantir o DHA e o ARA? Então, vamos lá, as perguntas. A primeira pergunta, então, em relação à amamentação. Claro, o leite materno a gente sabe é importante, é um alimento super importante. Mas existe algumas mães que não conseguem amamentar por várias razões. Gente, isso não deve ser o fim do mundo, de jeito nenhum, tá? Eu acredito que o leite materno tem várias propriedades, né? Mas importantes, propriedades nutricionais importantes. E o que todo mundo coloca também é que fortalece o vínculo da mãe com o filho. Isso é fato, isso é verdade, mas eu tenho certeza absoluta de que aquelas mães que estão dispostas a nutrir de fato, elas podem fazer esse vínculo e dar toda a nutrição sem, às vezes, dar o peito. Então, é a forma como você pega, por exemplo, uma fórmula infantil na mamadeira, ela não pode dar o peito, e dá a mamadeira cantando, conversando, aconchegando aquela criança. Então, o leite materno é sim importante, mas quem não pode amamentar por várias razões não é o fim do mundo. E eu insisto em dizer para vocês, eu acho que todo esse aconchego afetivo que a mãe transmite para a criança, seja dando o peito ou seja dando uma mamadeira, é muito importante para o seu desenvolvimento. Então, as mães que eventualmente não conseguem amamentar não têm que se sentir as últimas criaturas da Terra. Não, de jeito nenhum.
se conseguirem transmitir todo esse carinho e aconchego no momento de nutrir a criança, pronto, gente. Isso é mais do que suficiente e basta, né? Agora, de fato, o DHA e ARA, a indústria está cada vez mais procurando colocar nas suas fórmulas lácteas, nos seus compostos lácteos, o DHA e ARA, porque esse conhecimento é um conhecimento que relativamente novo, e eu não tenho dúvida de que o próximo passo vai ser colocar nessas fórmulas que não tenham, para crianças que têm alergia, enfim, ao leite de vaca, que tenham DHA e ARA numa quantidade suficiente para garantir todo o desenvolvimento. Então, é uma questão da gente ir aguardando. As fórmulas estão aí, os compostos lácteos estão aí, o conhecimento está aí, e é só uma questão de tempo. Queria, só para a gente aproveitar esse assunto, só para finalizar essa parte de amamentação, eu tinha 2 perguntas também, eu acho que elas foram respondidas. Uma da Águida, mãe do Lucas, de 4 meses. Águida é o nome da minha mãe, é tão difícil de ver esse nome. E falando um pouco de preconceito que há com as mães que não amamentam, acho que a senhora já respondeu. Ainda sobre o DHA, uma pergunta sobre até que idade que ele é importante. Tem uma idade limite para o DHA, ou a vida inteira, ou é só na infância? Como é que funciona isso? Importante sempre, gente. É super importante sempre, porque, claro, nossa memória, tudo isso tem que estar sendo constantemente estimulado a vida inteira. A gente sempre força nos primeiros 5 anos de idade, especialmente nos primeiros anos, né? Porque é o momento em que tudo isso está acontecendo. Mas, sem dúvida nenhuma, que é importante para o resto da vida. Posso fazer outra aqui? Só aproveitando que aquela lá não valeu, porque eu estava ainda dentro da outro assunto. É da Bianca Coimbra. Ela pergunta, quando o bebê descobre a mão e depois o brinquedo, eles colocam, falando de bebê, coloca tudo na boca. Todo bebê coloca tudo na boca. Ela quer saber se a gente tem que brigar ou não, quanto isso pode ser prejudicial ou não, quanto isso tem a ver com o desenvolvimento. Perfeito. Então, as crianças pequenininhas estão na fase... Então, a sensação que eles têm do mundo é pela boca. É uma coisa interessante. Se a gente vai comprar uma roupa, a gente não tem que pegar na roupa para sentir, não é assim? Todo mundo pega. Você compra uma roupa sem sentir ela? Não. Você tem que sentir pelo menos do que é. Então, essa sensação, como essa sensação táctil que a gente tem, vocês acreditam? A criança tem pela boca. Então, se ela pega isso aqui, por exemplo, ela põe na boca, ela está na fase oral, é a forma dela sentir. Qual é a forma desse objeto? Ela sente aqui pela boca. Então, é natural ela colocar tudo na boca. Várias coisas contribuem para isso. Quando os dentes estão começando a querer nascer, na verdade, depois de 3 meses, né, que vão nascer aí, mas a gengiva já começa a ficar grossinha para os dentes virem, eles têm uma necessidade de coçar muito grande. Então, eles põem tudo na boca também para coçar a gengiva. E isso é muito bom também. Por que é muito bom? Porque a criança começa a colocar uma sujeirinha saudável na boca. Essa sujeirinha saudável, gente, que a gente fala, é fundamental para desenvolver o sistema imunológico, que é outro sistema também muito importante, né? A criança que cresce no meio esterilizado é muito ruim. E hoje a gente sabe que, muito possivelmente, várias doenças que a gente tem na vida adulta, hoje, doenças que a gente chama autoimunes, elas muito possivelmente têm a ver com essa esterilização muito intensa que a gente faz. Claro, não tem que deixar a criança exposta à sujeira normal, mas depois de uns 6 meses, essa sujeirinha que vai na boca, né, que põe tudo na boca, deixem, gente, isso é saudável, é totalmente normal. Doutora Ana, mais um assunto que causa dúvida nos pais, que é sobre o andador. Opa. A Débora Barbieri é mãe da Fernanda, de 9 anos, e do Thiago, de 8 meses. Tá. Ela mandou a pergunta pelo Instagram da Crescer, e ela conta o seguinte: tenho muita dúvida sobre o andador. Pode ou não, e por quê? Eu usei na minha primeira filha, que tem 9 anos, e não vi problema algum. Hoje tenho um bebê de 8 meses e não tenho coragem de comprar para ele, por escutar várias opiniões diferentes. A pediatra me disse que é por conta de acidentes que ocorrem pela queda, mas não sei se é só isso. Deixa eu só aproveitar. Ana Carolina Pietro, mãe da Gabriele, de 11 meses, quer saber se realmente eles são prejudiciais. Também uma pergunta sobre andador. Então, para essas mães e para todas, o conselho que eu dou é não comprem andador. Quem tem andador em casa, joga no lixo, quebra o andador antes para ninguém usar. Vou explicar para vocês por quê. Olha, a posição da Sociedade Brasileira de Pediatria, essa é a posição formal contra o uso de andador, né? Para vocês terem uma ideia, o Canadá, alguns países, especialmente como o Canadá, o andador foi proibido de ser vendido, tá?
Então, por que tudo isso acontece? Por que está todo mundo contra o andador? Né? Bom, várias razões. A Sociedade Brasileira de Pediatria proíbe enfaticamente o uso de andador pela quantidade de acidentes, de fato, que ocorrem com os andadores. Os andadores são totalmente inseguros e acidentes graves, acidentes, às vezes, até fatais, já aconteceram com o uso de andador. Então, essa é a posição da Sociedade Brasileira de Pediatria. Agora, várias outras razões também nos movem a ter essa posição tão enfática contra o andador. Primeiro, todo mundo acha que o andador vai facilitar a criança a andar. Errado, completamente errado. O andador dificulta a criança de andar. Tá? A criança, como eu mostrei para vocês, ela tem que passar por todas essas etapas do desenvolvimento, especialmente engatinhar. E depois, quando a criança está engatinhando, vocês reparem, ela chega perto do sofá, por exemplo, o que ela faz? Ela chega, ela tem que fazer esse movimento, olha, ela está estimulando esses músculos. E quando a gente anda, eu mostro aqui para vocês, a gente encosta o pé e faz assim, ó. Esse é o movimento normal, olha, de andar. Opa, não posso cair. Assim, tá? Esse é o movimento normal que a gente usa para andar, tá certo? A criança que está no andador, ela fica assim, ó, ela vai batendo o pé no chão e aquele andador vai deslizando, perigosamente, porque pode dar acidente, e vai deslizando. E o que acontece na maior parte das vezes? Ela não faz esse movimento, ó, ela não mexe todos os músculos da forma como ela deveria mexer. Então, além de ele ser um grande causador de acidentes, ele não desenvolve os músculos da perna, ele não causa a hipertrofia de músculos e tendões necessária e absolutamente fundamental para a criança andar. Então, quem passa muito tempo no andador, além de estar sujeito aos riscos dos acidentes, atrasa completamente e anda completamente errado. Por quê? Porque não tem a necessária trofia dos músculos que precisa ter. E nem a habilidade motora. Atrasa muito a habilidade motora nos membros inferiores. A criança fica parada lá, presa naquele negócio, e ela precisa conquistar o espaço com as suas próprias pernas. Isso acho que para o resto da vida. Tá bom? Com certeza. Olha só, tem uma pergunta da Milene, do blog da Dirce. Ela é mãe do Nicolas, de 4 anos, da Lorena, de 1 ano. Ela mandou por e-mail. Ela queria saber se os programas de TV, DVD, aplicativos de tablet estimulam o desenvolvimento da criança. Se esse tipo de interação promove algum benefício. É esse problema, vamos dizer, que a gente está nesse momento. Eu até estava conversando com o Ilan Breman, que é escritor, está aqui com a gente hoje, é colunista da Crescer também, sobre isso, né? Como é que faz? Que as crianças ficam vidradas. Tem coisas que eles estão aprendendo ali também, mas como é que se limita, não se limita? O que a senhora acha? É importantíssimo. Existe um estudo sobre isso, relativamente recente, que mostra o seguinte, gente. Todos esses aparatos eletrônicos, claro, eles estimulam muito as crianças. Você pega hoje criança de 1 ano e meio, 2, eles já sabem fazer assim, ver galinha pintadinha, eles sabem, eles pegam lá o ícone, já vão direitinho, vem tudo. Isso sim, é uma fórmula de estímulo. Mas esse é um tipo de estímulo que as crianças têm. É um tipo de estímulo, né? E a gente chama isso até de tempo de inatividade recreacional, tá? Em crianças maiores, assim, 7, 8 anos, é o computador, são joguinhos, videogames, televisão, tudo isso mais ou menos se equipara. Tempo de inatividade recreacional. Estudos mostram que esse tempo de inatividade recreacional, incrível, deve ser limitado, sabe a quanto? 2 horas por dia só para as crianças. 2 horas por dia para as crianças maiores. Até porque há estudos mostrando que quanto maior o tempo de inatividade recreacional, maior a incidência de obesidade nas crianças. A gente sabe hoje que a gente vive nas crianças maiores, né? A gente vive vamos dizer assim, quase é dito uma epidemia de obesidade, crianças grandes, crianças maiores um pouquinho com sobrepeso, obesidade, e esse tempo que passam tendo essa inatividade, porque ficam paradas, recreacional, porque estão se divertindo, realmente é muito grande. Então a gente tem que cuidar desse ponto específico. Agora, nas crianças menores, né, que não vão passar 2 horas, provavelmente, ele serve como um estímulo, como uma forma de estímulo. Mas eu digo para vocês, isso estudos comprovam, que, vou contar para vocês, o que mais estimula o desenvolvimento da criança não é aquela coisa estática, brilhando e mudando de cor o tempo todo. Vou contar para vocês,
é a criança, por exemplo, pegar numa terra, pegar numa areia, botar o pé na grama. São esses estímulos táteis diferentes que ela tem que promovem todo um conhecimento do mundo, de tudo, e que vão promover mais. Essa quantidade de estímulos é que vai promover mais desenvolvimento. Então, o estímulo parado de um tablet ou de uma coisa é mais só de cor, visual. Mas ela não tem estímulo táctil, ela não está sentindo, ela está parada. Na hora que ela está num parque, por exemplo, mexendo na terra, mexendo na água, mexendo na grama, mexendo na lama, fazendo bolinho de lama, na praia, fazendo castelo na areia, na água do mar, esse tipo de estímulo promove muito mais desenvolvimento do que aquele estímulo visual parado de um tablet. Então, nessas duas faixas etárias, nos pequenininhos, esses estímulos tácteis visuais também, é claro, são super importantes, mais importantes, e na faixa etária maior um pouquinho, crianças maiores, 7, 8 anos, cuidado com sobrepeso e obesidade em crianças que passam muito tempo, né? Esses são ótimos, estimulam mesmo, mas a gente tem que saber usar. Doutora Ana, a próxima pergunta é sobre a hora de colocar a criança na escola, e acho que a gente podia fazer mais uma enquete aqui com a plateia, para saber quem colocou o filho na escola antes de 1 ano de idade e quem colocou depois. Então, quem colocou antes de 1 aperta o primeiro botão, quem colocou depois de 1 ano aperta o número 2. Antes de 1 ano, depois. Também tem uma pesquisa. Lá, ver o resultado. Então, 23% colocaram antes de 1 ano de idade e 77% depois de 1 ano de idade. E a pergunta é da Alba, via Instagram. Ela diz o seguinte: meu afilhado tem 3 anos e não fala, não interage com crianças e adultos. Foi no neurologista e ele disse que era ciúmes pelo nascimento do irmão de 7 meses, que os pais deviam colocar na escola. O que a senhora acha? 3 anos é a idade suficiente? Muito bom. Então, eu acho que essa criança talvez mereça um pouquinho mais de atenção, um olhar um pouquinho mais aguçado, porque com 3 anos a criança já deve estar tendo um contato social importante e já deve ter a fala bastante desenvolvida. Se esses dois setores não estão adequados à sua idade de 3 anos, de fato, para essa criança especificamente, eu aconselho ela procurar talvez outro profissional e talvez ouvir também uma outra opinião, porque, enfim, precisava examinar para ver, né? Mas eu acho que está um pouquinho além daquilo que a gente poderia considerar como normal. E tem um irmão menor, o ciúme sempre também pode causar algum probleminha ali. Sim, mas não, pelo que eu estou entendendo, desse tamanho, né? O ciúme, em geral, causa alguma coisa muito pontual, mas não a ponto de atrapalhar a linguagem, como parece que está sendo o caso, e o desenvolvimento social. Então, talvez, às vezes, o que acontece é que o nascimento do irmão deflagra, é um gatilho, como a gente diz, para algumas situações latentes aparecerem. Então, eu acho que merece, realmente, essa criança especificamente, uma olhadinha especial. Certo. Queria fazer uma outra enquete aí com vocês. Eu queria saber quem daqui tem animal de estimação em casa. Quantas pessoas? Aperta 1, quem tem. 2, quem não tem. Está valendo. Maioria, né? Então, a pergunta é do Francisco e da Glaucia. Acho que tem muita gente, né, que tem animal em casa e vai ter filho e não sabe se está tudo bem. Mas a pergunta do Francisco e da Glaucia, são pais do Tiago, de 1 ano e 1 mês. Eles querem saber qual a contribuição dos animais de estimação no desenvolvimento das crianças. Nossa, importantíssimo, gente. Ainda bem que todo mundo tem. É bom ter um animal de estimação em casa. Fundamental. Vejam, eu acho que se a gente tivesse um filme de uma criança brincando com um cachorro, brincando com qualquer animal, né, responde bastante a pergunta. Olha como as crianças
e animais, eles podem interagir, principalmente animais tipo cachorro, né? Que dá para brincar bastante, ou mesmo outros, vai cuidar do passarinho, vai cuidar disso, estimula bastante todo o desenvolvimento e mais, acalma as crianças. Vocês sabem que hoje em hospitais, o pessoal tem usado cada vez mais animais de estimação, cachorros no caso, né, porque é mais fácil, para visitarem crianças que têm múltiplas internações, doenças crônicas nos hospitais. E tem um estudo muito interessante mostrando que em salas, um dos ambientes mais tensos, assim, vários ambientes são tensos, claro, dentro do hospital, mas um ambiente muito tenso é uma sala de espera de cirurgia. Aquela família que está lá esperando o seu filho que vai ser operado. Pode ser, vai ser operado da garganta. Mas quem já passou por isso sabe que aquele momento, né, do dia da cirurgia é absolutamente tenso. Né? E alguns estudos mostraram que, assim, nessa sala de cirurgia, nos Estados Unidos, eles puseram um cachorro andando, brincando, para distrair a família e a criança. Nossa, a tensão, os níveis de adrenalina, de tensão, né, com que aquela família fica e com que a criança entra no centro cirúrgico, é realmente muito menor. Então, esses animais, de fato, acalmam e é muito bom. Eu recomendo. Doutora Ana, mais um assunto aqui de dúvidas. É da Cleo, mãe do Vitor e da Raíssa. Ela diz o seguinte: quando os meus filhos insistem em não me obedecer, coloco de castigo sentadinho. Quero saber se é saudável. E se ela não fica, eu posso obrigá-la? A Raíssa não fica de jeito nenhum e o irmão assiste a crise de choro. O que eu faço? Educar, gente, eu acho que é das coisas mais difíceis e delicadas que a gente tem, né? Mas sim, a criança precisa entender que se ela fez alguma coisa errada, ela tem que ficar de castigo. E normalmente a gente brinca e fala assim que é 1 minuto por idade, né? Então, se tem 3 anos, são 3 minutos e assim vai. Mas é importante sim a criança, se fez alguma coisa errada, entender que aquilo foi feito errado. E se extrapola muito o limite, a gente tem que estabelecer um castigo que pode ser ou ficar sentadinho ou alguma coisa que incomode a criança. Tirar um brinquedo que ela gosta muito. Mas, enfim, ela tem que sentir que aquilo que ela fez não agradou, que está errado. E assim, a gente vai construindo uma pessoa, vai construindo uma personalidade. E esse limite que a gente dá, é um limite que eu chamo de um limite totalmente saudável, né? A gente pode, em algum momento, gerar uma frustração na criança, sim, mas a gente gera uma frustração, mas essa frustração faz a criança procurar novos caminhos. Então, isso realmente é importante. O não para a criança é muito saudável e deve sim ser dito toda vez que for necessário. Sempre com aquele bom senso, nem 8, nem 80, né? Mas a criança precisa entender e isso faz parte do seu desenvolvimento. Importante falar isso, né, doutora Ana? Porque às vezes alguns trabalham, grande maioria trabalha, você chega em casa, você não quer ter que falar não naquele pouco tempo que você está com a criança, né? E ter claro de que isso é uma forma de amor também. Exatamente, né? exatamente. É importante, né? Tem livro, né, o livro do Isamitiba, que eu acho muito interessante, o título desse livro diz tudo: quem ama, educa. Né? Então, dizer não faz parte realmente da educação. E, desculpa, Paula, só complementando, isso que você falou é tão importante, né? Muitas mães trabalham o dia inteiro. Então, quando chegam em casa, naturalmente querem compensar a criança com tudo aquilo que a criança quer. Né? Isso inclui deixar ela fazer tudo o que ela quer. Totalmente errado. Totalmente errado. A qualidade da relação que a gente tem, que a gente estabelece, né, é que conta muito mais. E dizer não, às vezes a criança pede que a mãe diga não. Ela vai testando. Uma pergunta bem pontual, mas acho que é uma dúvida de muitas mães. Faz sentido um bebê com menos de 2 anos de idade frequentar a escola bilíngue para aproveitar a janela de oportunidade? Uma pergunta da Eliane, mãe do Dudu, de 1 ano e 8 meses. É uma dúvida muito comum, né? A gente tem uma expectativa e uma ansiedade que os filhos falem inglês, pelo menos. Mas essa dúvida sobre o momento disso acontecer, se é uma janela de oportunidade também. Vou dizer claramente que colocar em escola bilíngue não é uma janela de oportunidade, tá? Mas ensinar a criança a falar outra língua num momento que pode ser adequado a cada família faz parte, sim, do desenvolvimento e do crescimento. Então, não há necessidade de colocar crianças em escola bilíngue desde os primeiros anos de vida. Há necessidade disso para promover crescimento e desenvolvimento? Não há necessidade. Claro que a escolha de uma escola bilíngue vai de cada família, de cada estrutura de cada família. Tem famílias que têm
parentes, enfim, ou que são estrangeiras e que têm necessidade disso, a gente respeita e tudo bem. Mas eu garanto para vocês que para garantir desenvolvimento não há necessidade de se colocar a criança numa escola bilíngue desde os primeiros anos de vida. Doutora Ana, aquela entrevista, mãe da Gabriela, de 5 anos, conta que a filha canhota escreve espelhado. A direção da escola já diz que isso pode durar até os 8 anos, que é normal, mas ela quer saber, se durar até essa idade, pode haver problema em relação à alfabetização? Sim. Então, se ela está escrevendo espelhado, como Leonardo da Vinci escrevia, há algumas coisas aí que precisam ser observadas em relação até à compreensão de leitura, se ela, por exemplo, pega um texto, lê aquele texto e consegue entender, ou se isso também está sendo prejudicado. Então, a gente tem que entender como é que vai ser o desenvolvimento dela até 8 anos. Se isso está um pouquinho turbulento e está atrapalhando o rendimento escolar dela, eu sugiro que ela veja isso antes do período de 8 anos. Tá certo. Olha, eu estou recebendo ali um aviso que a gente tem que encerrar. Eu estou cheia de perguntas aqui. Eu vou passar todas para a doutora Ana. A gente vai tentando responder. A gente usa também como pauta na revista essas perguntas que foram colocadas. Eu queria dizer que a cobertura desse evento está sendo feito pela Crescer, vai estar no site, no crescer.com.br, e também na próxima edição da revista. Queria pedir para vocês lembrarem de devolver o aparelhinho lá na saída, o controlezinho para os recepcionistas. Dizer que esse foi o primeiro encontro da Crescer com a doutora Ana. Espero que vocês tenham aproveitado, tirado algumas das dúvidas, né? A sensação que eu tenho às vezes é que parece que a gente acaba criando outras, porque a gente quer fazer mais perguntas. Queria agradecer a senhora muito por compartilhar o conhecimento e toda essa delicadeza que a senhora tem para tratar do assunto. E agradecer novamente o patrocínio do Enfagrow, sem o qual a gente não poderia estar aqui hoje conversando nesse momento para discutir sobre algo tão importante, né, para todo mundo que está aqui. Tá bom? Muito obrigada a todos. Até o próximo. Obrigada. Para vocês. Muito bom. Vale cada minuto. Crescer. Tudo sobre o universo infantil traduzido. Quando você vira mãe ou pai, descobre muitas coisas. A principal, sua vida nunca mais será a mesma. Rotina? Esquece. São tantas alegrias, sustos, dúvidas e mais alegrias. Tudo resumido naquela coisinha linda de pequenas mãos, olhos curiosos e sorriso cativante. Não é fácil deixar o dia a dia e entrar de cabeça no mundo deles. Mas sabe de uma coisa? Vale cada minuto. Crescer. Tudo sobre o universo infantil traduzido. Quando você vira mãe ou pai, descobre muitas coisas. A principal, sua vida nunca mais será a mesma. Rotina? Esquece. São tantas alegrias, sustos, dúvidas e mais alegrias. Tudo resumido naquela coisinha linda de pequenas mãos, olhos curiosos e sorriso cativante. Não é fácil deixar o dia a dia e entrar de cabeça no mundo deles. Mas sabe de uma coisa? Vale cada minuto. Crescer. Tudo sobre o universo infantil